E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui, teu professor querido de matemática, professor Jefferson do curso Equilátero. E ó, camisa nova do curso aqui, ó. Camisa muito bonita, camisa produzida pelo meu ex-aluno Davi. Davi, querido, muito obrigado, hein? Ficou chique essa camisa, faz um sucesso aqui. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui diante da nossa terceira aula de números complexos. O assunto hoje vai ser trigonometria dos números complexos. Argumento, fase, operações das formas trigonométricas, multiplicação, divisão, tudo que você está vendo aqui nesse slide, beleza? E vamos à obra. Olha, o que acontece é o seguinte, primeiro deixa eu acionar minha canetinha aqui. Cadê a canetinha? Pá, canetinha. Imagina o seguinte, imagina que a gente tivesse aqui o plano de Argand-Gauss. E aí eu tivesse a seguinte situação. Tenho aqui o eixo imaginário e tenho aqui o eixo real. Lembre você das aulas passadas que o número complexo sempre vai ter duas partes. O número complexo Z, eu vou descrever aqui na forma algébrica ou forma retangular. Ele é representado pela parte real A mais a parte imaginária B. E a parte imaginária B está do lado do número imaginário, a unidade imaginária, chamado I. E esse I ao quadrado, lembre que é sempre igual a quem? A menos 1. Lembra disso nas aulas passadas? Perfeito. Só que isso aqui a gente pode representar com um ponto. Por exemplo, isso aqui vai ser representado por um ponto P. Geometricamente vai ser um ponto que eu chamo de ponto P. Vamos supor que esse ponto P, legal? Esse ponto P, queridos, o cidadão tem uma abscissa daqui para cá. Isso aqui vale A. E ele tem uma ordenada. Daqui para cá. Isso vale B. Perfeito? Que é isso daqui, ó. Se eu pegar a origem do sistema de Argand-Gauss e unir ao ponto P, estamos aqui construindo um segmento de reta. O comprimento desse segmento de reta, OP, é o segmento. O comprimento desse segmento de reta nada mais é do que a distância entre o ponto O, que é a origem, e o ponto P. Perfeito? Essa distância, esse comprimento de segmento OP, eu vou chamar de M. M, para mim, eu vou chamar de módulo de Z, módulo de um número complexo. Então, lembrem, eu acho que já mencionei isso na aula passada. Módulo de número complexo nada mais é do que a distância do ponto que representa esse número complexo até a sua origem. Perfeito? Show de bola. E por aqui você percebe claramente que eu consigo calcular a medida de OP como? Ora, se essa linha que eu tracei aqui, vertical, ela é perpendicular ao eixo real, o que você tem aqui é um triângulo retângulo. E aí eu vou usar o bom e velho pitch. Ou seja, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. De onde você tira, então, que o módulo, vou tirar, isso aqui eu vou chamar de M, que é o módulo, chamei de M, né? Então, o módulo M desse número complexo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? Pronto, e assim eu calculo a distância do ponto P à origem. Então, se eu souber a forma algébrica, se eu souber a parte real e a parte imaginária, eu consigo calcular rapidinho a distância desse ponto à origem, através dessa fórmula. Pronto. Agora, uma coisa interessantíssima é o seguinte, o ângulo formado aqui entre o eixo real, tá? O eixo real e o segmento OP, sempre no sentido anti-horário, esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo θ, esse ângulo θ tem um nome, θ é o argumento, ou fase. É o argumento ou fase de um número complexo Z. Vou representar também assim, ó, o argumento do número complexo Z, vou chamar de θ. Como é que eu posso calcular o ângulo θ? Várias maneiras. Sênus, cossênus, tangente, aqui vai começar a trigonometria. Uma delas é o seguinte, observando esse triângulo retângulo, se eu tirar aqui a tangente do ângulo θ, a tangente do ângulo θ é quem? É a parte imaginária B, cateto oposto, sobre a parte real A, cateto adjacente. Então, a tangente do argumento nada mais é do que quem? É a parte imaginária sobre a parte real. Então, basta eu ter a parte imaginária e ter a parte real, dividir um pelo outro, que eu tenho a tangente do argumento. Eu tenho, na realidade, o argumento θ. Perfeito? Tudo bem? Agora, olha só. Outras coisas interessantes a partir disso. Quando eu escrevo, por exemplo, que o número complexo Z na sua forma retangular ou algébrica, essa forma retangular algébrica é A mais BI,
Olha que interessante. Se você olhar para esse triângulo aqui, se eu tirar aqui sênios e cossênios e por aí vai, vamos tirar o cosseno aqui do θ. Quem é o cosseno do θ? O cosseno do ângulo θ, queridos, nada mais é do que o A dividido pelo módulo. E se eu tirar aqui o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui é quem? É o B dividido pelo módulo M. Perfeito? Então, se você isolar o A nessa equação e o B nessa equação, o que você vai ter lá em cima é, no lugar do Z, eu vou colocar M cosseno θ mais, no lugar do B, eu coloco lá quem? M seno θ. E tudo isso aqui vezes I. Perfeito? Aqui no cantinho, bem enroladinho mesmo. Então, o teu complexo Z é igual a M, parênteses, cosseno do argumento, mais I, seno do argumento. Essa aqui, queridos, é a famosíssima forma polar ou trigonométrica. Forma polar ou trigonométrica. Outra maneira de escrever a forma polar ou trigonométrica é assim, ó. Z, o complexo Z, é igual ao módulo cosseno e seno. É o cis. Cis, C de cosseno, I de unidade imaginária, S de seno, do argumento θ. Pronto. Tanto faz a primeira quanto a segunda, as duas são equivalentes, tá legal? É como se tivesse aqui o nome e o apelido, nome carinhoso. Z igual M, cosseno θ e seno θ, ou M cis θ, onde θ é o argumento e M é o módulo, perfeito? Isso aqui é chamada a forma trigonométrica, legal? Então, eu não preciso mais ter A e B. Eu tendo o módulo, tendo o argumento, eu tenho o complexo, perfeito? Outra coisa interessante é o seguinte, vamos lá? Eu aprendi que, cadê minha canetinha? Deixa eu pegar aqui, acionar minha canetinha. Eu aprendi que, por exemplo, se eu tiver um complexo Z1, tá? Complexo Z1. O complexo Z1, vamos supor que eu tenho o complexo Z1, que ele tem o módulo e tem seu argumento. Então, tá, vamos supor que o módulo dele eu vou chamar de M1, tá? Argumento θ1. Então, Z1 é igual M1 que multiplica cis de θ1. E eu tiver um outro número complexo Z2. Z2 é quem? É igual módulo e argumento. Então, M2 cis de θ2. Perfeito? Show de bola. Se eu quiser, queridos, somar esses complexos, se eu quiser lá somar Z1 com Z2, o que eu preciso fazer? Simples. Se eu somar isso aqui, eu acharia melhor usar a forma algébrica. É muito mais simples. Mas se eu quiser multiplicar em vez de somar, beleza? Se eu quiser multiplicar, aí é interessante essa forma trigonométrica. A forma trigonométrica ou polar é interessante para multiplicação e divisão de complexos. Lembre disso. Se eu quiser apenas só adição e subtração, ainda se mantém a forma algébrica. É mais interessante. Então, se eu quiser multiplicar nesse caso, como é que se multiplica Z1 por Z2? Você pega os módulos e multiplica. Então, seria M1 vezes M2. E você soma os argumentos, ou seja, cis de θ1 mais θ2. E se eu quiser dividir? Se eu quiser dividir, também é interessante usar as formas trigonométricas. Se você quiser dividir, por exemplo, Z1 por Z2, como é que você faz? Você divide os módulos, então seria, por exemplo, M1 dividido por M2 vezes cis e subtrai os argumentos de θ1 menos o θ2. Perfeito? Pronto. E assim eu tenho os complexos aqui, ou multiplicando ou dividindo. Beleza? Muito fácil, tranquilaço. Agora, uma aplicação interessante disso aqui é o seguinte, é a chamada potenciação. Lembra você que a potenciação... Um minutinho só que eu vou tomar aqui o meu chazinho. Ó, canequinha que eu gostei aqui pra mim também. Presente meu amigo Jonas Stanley. Querido, abração pra você, querido. Obrigado, hein? Eu adoro esse chazinho. Isso ajuda na garganta e gata. Queridos, vamos trabalhar. Então, legal. Uma aplicação da multiplicação, como eu estava falando, é a potenciação. Queridos, lembra? Potenciação é um caso particular da multiplicação. Como assim, professor? Imagina aqui, eu digo para você, queridos, o complexo Z1 é igualzinho ao complexo Z2. São iguais. Mas dois complexos são iguais, pessoal, C e somente C. A única maneira disso aqui ser verdadeiro é quando o módulo de um for igualzinho ao módulo do outro e o argumento de um,
Paga aqui. O argumento de um foi exatamente igualzinho ao argumento do outro. Tá? Se isso for verdadeiro, eles são iguais. Então, nesse caso, Z1 vezes Z2, eu vou chamar EZ vezes Z, é Z ao quadrado. Legal? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5, 7 vezes 7, 8 vezes 8, alfa vezes alfa, é alfa ao quadrado. Então, Z vezes Z é Z ao quadrado. E como é que ficaria isso? Vocês estão se multiplicando, seria módulo de módulo vezes módulo, então seria M vezes M, M ao quadrado, cis de θ1 mais θ2, θ mais θ, ou seja, 2θ. De maneira geral, e se eu tivesse aqui N parcelas, Z1 vezes Z2 vezes Z3 vezes Zn, você teria lá, sabe quem? Z elevado a N. Se eu tivesse N parcelas, Z1 vezes Z2 vezes Z3 vezes Z4 vezes Zn, eu teria N parcelas. Aí, nesse caso, o módulo seria elevado a N. Cis de N vezes θ. Pronto. Cosseno e seno de N vezes θ. Essa aqui, pessoal, é a fórmula de Moivre, Abraham de Moivre. Esse cara aqui é que analisou e chegou a essa conclusão, essa fórmula, perfeito? Essa é a potenciação de números complexos. Só que alguém pode perguntar, professor, e se eu tenho potenciação, por exemplo, se eu tenho a adição, eu tenho a operação inversa, que é a subtração, perfeito? Se eu tenho a multiplicação, eu tenho a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, show? Então, se eu tenho a potenciação, eu devo ter a operação inversa da potenciação, é a radiciação. Isso também tem números complexos, espetacular. Vamos lá, próximo slide. Aciono a minha canetinha e digo, digo assim para você, querido, raiz enésima de um número complexo Z, como é que você pode calcular as raízes enésimas do número complexo Z? Preço de conversa. Esse N, obrigatoriamente, tem que ser um número natural, maior ou igual a 2. 2, 3, 4, ou seja, só tem sentido calcular raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas e assim por diante, perfeito? Como é que você calcula as raízes enésimas de Z? Isso aqui vai ser igual a raiz enésima do módulo que multiplica cis. E quem é o argumento? O argumento é θ, o argumento principal, dividido pelo N, mais K, vou já te falar quem é K, vezes 2π dividido pelo N. Lembra, esse N, ele é um número natural, e detalhe, N só tem sentido se for um número natural maior ou igual a 2, de 2 para frente. E esse K, ele é inteiro, ele é um número inteiro. E detalhe, esse K é variável, tá? O meu K, ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, até no máximo N menos 1. Exemplo, se estiver calculando aqui a raiz cúbica de Z, perfeito? Então, meu K varia de 0, 1, 2. Assumir 3 valores. Se estivesse calculando aqui a raiz quarta de Z, raiz quarta, então o K tem que assumir 4 valores. Quais são? 0, 1, 2, 3. E assim por diante. Eu variando o K, você vai encontrar todas as raízes de Z. Perfeito? Vai ficar legal agora, a partir desse momento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos às diversões. Questão número 1. Questão número 1 está pedindo o seguinte para você escrever na forma polar ou trigonométrica os números complexos. Vamos lá. Os números complexos. Item A. Desculpa, a garganta está mal hoje, péssima. O número complexo Z é igual a 3. Queridos, isso é ou não é a mesma coisa que 3 mais 0 vezes o I? Concorda comigo? Sim? Certo? Só que 3 mais 0i, observa bem, a parte real é 3, a parte imaginária é 0. O que significa isso? Geometricamente, eu teria algo assim, imagina isso. Se a parte imaginária é 0, é porque esse ponto, pessoal, obrigatoriamente está em cima do eixo reais. Aprenda isso. Se a parte imaginária é 0, é porque esse ponto que eu desenho agora tem que estar obrigatoriamente em cima do eixo reais. Então, esse aqui é um real puro, bem aqui. E a distância desse ponto de origem, essa distância aqui, seguindo aqui, é de 3 unidades. Por isso é 3.
Beleza, então, o ângulo formado aqui entre o segmento OP e o eixo reais é 0, 0, 0. E a distância do ponto P à origem é quanto? 3 unidades. Então, o módulo é 3 e o argumento é 0. Então, isso aqui é 3 cis de 0. Perfeito? Show de bola. Morreu item A. Imediatamente para o item B. Vamos lá? Item B. O complexo que eu tenho agora aqui, Z é igual a raiz quadrada de 3 mais I. Se eu pensar em pontos, bem, quem é a parte real disso? A parte real disso é a raiz quadrada de 3. Quem é a parte imaginária disso? A parte imaginária disso aqui é 1. Puxa vida, o que significa isso? Bem, eu percebo que a parte real é positiva para a direita, percebo que a parte imaginária é positiva para cima. Então, esse ponto que representa esse complexo está exatamente no primeiro quadrante. O ponto que representa esse número complexo está onde? No primeiro quadrante. Vou chutar aqui. Eis o ponto P. Aí eu te pergunto, eis a origem. Quanto será aqui o módulo disso? O módulo disso, você já aprendeu, é a raiz quadrada de quem? Da raiz quadrada de 3. Isso ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, você vai ter 1 mais 3 aqui dentro, 4. Raiz de 4 é 2. Então, o módulo é igual a 2. Traduzindo, a distância do ponto P à origem é de 2 unidades. E esse ângulo θ? Quem é o ângulo θ aqui? Pensa comigo, o ângulo θ aqui, como é que você calcula ele? A tangente do ângulo θ é igual a parte imaginária, que é 1, sobre a parte real, que é raiz de 3. Racionalizando isso aqui dá quanto? Raiz de 3 sobre 3. Pessoal, qual é o ângulo cuja tangente dele dá raiz de 3 sobre 3? Quanto? Pensa comigo. Tangente de 30 graus é quanto? Alguém lembra disso? Lembra da boladinha? A tabelinha? Lembra? É seno de 30, meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Meio dividido por 3 sobre 2 dá quanto? Raiz de 3. Então não é 30 graus. Tangente de 45 graus, esse é mais fácil que tem. Tangente de 45 graus é 1. Aí resta tangente de 60. A tangente de 60 é quanto? A tangente de 60 é seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Uau! Cosseno de 60, que é meio. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre cosseno de 60, que é meio. Multiplicando, dá raiz de 3 sobre 3. Olha, então esse ângulo aqui é 60 graus. Ou π dividido por 3. Então, queridos, a forma trigonométrica desse complexo é quem? O Z, nesse caso aqui, igual ao módulo, é quanto? 2 cis de 60 graus, se você quiser colocar. 60 graus. Ou, se você quiser, π sobre 3. Perfeito? Beleza? E a letra C? A letra C é 5π, né? Vamos lá. Z é igual a 5π. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Letra C. Z igual 5π. Isso é a mesma coisa que a parte real, cadê não aparece? Então é 0. A parte imaginária é 5. Traduzindo, se a parte real é 0, pessoal, esse ponto aqui está no eixo imaginário. Esse é o famoso imaginário puro. Então tá, eixo imaginário e eixo real. Então esse ponto aí bem aqui, ó. A distância dele, queridos, está aqui o ponto P. A distância desse ponto P ao eixo real, a origem é de 5 unidades. Pronto. O ângulo formado entre o eixo reais e o segmento AP é esse ângulo, 90 graus. Então, isso aqui é facinho. O módulo aqui é quanto? 5. 5. E o argumento aqui é 90 graus. Então, é 5 vezes cis de 90 graus. Ou π sobre 2. Correu muito fácil. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Como é que é a letra D, hein? A letra D é menos 3, mais 3 raiz de 3i. Legal. Menos 3, mais 3 raiz de 3i. Vamos lá? Menos 3, mais 3, raiz de 3i. Letra D. Z é igual a menos 3, mais 3, raiz de 3i. Ora, então tá. Se eu pensar em termos de pontos, parte real, menos 3. Parte imaginária, 3, raiz de 3. Legal? Daqui eu calculo imediatamente o módulo. O m aqui é igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado,
mais 3 raiz de 3, tudo isso aqui ao quadrado. Perfeito? Isso aqui vai ser igual. Menos 3 ao quadrado é 9. Então fica lá, raiz quadrada de 9 mais 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 9 dá 27. Perfeito. Então daqui eu tiro que o módulo desse complexo aqui é igual. 9 mais 27 vai dar 36. Raiz de 36 é 6. Interpretação. O ponto que representa esse número complexo, a distância do ponto que representa esse número complexo da origem é de 6 unidades. Outra coisa interessante. Observa que a parte real é negativa, está para a esquerda. E a parte imaginária é positiva, está para cima. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Imagina isso. Eixo imaginário, eixo real. Beleza? Esse cara aqui está no segundo quadrante. Vamos picar aqui? Bem aqui. Então aqui o ponto P. Beleza? Show de bola? Observa, a abscissa dele está para cá. Menos 3. A ordenada dele está aqui. 3 raiz de 3. O argumento dele, não é esse ângulo, não. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Ângulo reto aqui, não é isso? Não, mas não é alfa, não. O argumento dele é esse ângulo bem aqui, ó. Teta. Então, quem seria teta? Teta nada mais é do que quem, pessoal? Do que uma volta, meia volta aqui, que é 180 graus, menos o ângulo alfa. Então, portanto, para eu calcular o teta, o argumento, bora primeiro calcular o alfa, bora? Bem, se eu tirar aqui a tangente do ângulo alfa, me ajuda aí. Tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto, a medida do cateto, observe, não é o cateto, é a medida do cateto, tá bom? Então, é a medida do cateto oposto, 3 raiz de 3, dividido medida do cateto adjacente, 3. Medida, lembra, esquece o sinal, esse é sinal. Isso aqui dá raiz de 3. Aí eu penso, qual é o ângulo cuja tangente dele dá raiz de 3? Lembra quanto é? Qual é o ângulo cuja tangente dele dá raiz de 3? Pensa, se fosse... Desculpa. Se fosse 30 graus, seno de 30 graus, faça você em casa, você está me acompanhando, papel e caneta. Não existe aula de matemática, acompanhando de matemática, sem papel e caneta, tá legal? O ser humano, para aprender matemática, tem que ser ativo, beleza? Nada de estudar matemática vendo vídeo, como se vê um vídeo de história, geografia, nada contra essas matérias, mas o cara tem que estar de uma maneira passiva, tem que ser protagonista mesmo, papel e caneta. Então, vamos lá. Se você pegar no seu caderninho aí, papel e caneta, vamos lá. Seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. É a tangente de 30 graus. Anota aí. Tangente de 30 graus é seno de 30 sobre cosseno de 30. Quanto... Desgraça. Quanto é seno de 30 graus? Meio. Quanto é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Né? Então, se você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, é a primeira fração, meio, vezes a segunda invertida, 2 sobre raiz de 3. Corta, vai dar 1 sobre raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Então, seria 30 graus. A tangente de 30 graus seria a raiz de 3 sobre 3. Não é o caso. Esse ângulo aqui, sabe quem é? É 60 graus. A tangente de 60 é 30 graus. A tangente de 60 graus, desculpa, é raiz de 3. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3. Então, alfa é igual a 60 graus. Mas se isso é verdadeiro, meus queridos, quem é o teta? Teta, então, só pode ser quanto? 120 graus. O que ele está pedindo aqui é a forma trigonométrica. Então, a forma trigonométrica desse complexo, quem é, queridos? Quanto é o M, o módulo? A distância do ponto P à origem, já calculamos, é 6. Então, isso aqui é 6. 6. Quanto é o argumento? O argumento é 120 graus. Lembrem, o argumento é sempre o ângulo formado pelo eixo dos reais e o segmento OP, sempre no sentido anti-horário. Perfeito? Pronto, eis a forma trigonométrica. Bora lá continuar? Próxima questão. Opa, questão bacana, hein? Ó, uma potenciação. Vamos calcular a potenciação? Como é que você calcula isso aí? Primeiro fato é, Z é igual. Eu tenho lá, opa, vou apagar aqui. Menos 2
mais 2 vezes o I. Vou dar uma dica matadora para você. Mas antes, te digo uma coisinha. Em qual quadrante você acha que está o ponto, o afixo? Lembra disso? O afixo é o ponto que representa o número complexo. Em qual quadrante está o afixo desse número complexo? Penso, a parte real dele, ela é negativa, então está para a esquerda. A parte imaginária dele é positiva, então está para cima. Para a esquerda e para cima, ótimo, isso mesmo, segundo quadrante, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, o módulo dele, M, é igual a quem? Pronto, é agora que eu vou entrar com a dica matadora. Quando você tem um número complexo Z do tipo alfa mais alfa I, certo? Alfa mais alfa I. Vou até colocar assim, ó, alfa mais beta I. Se o módulo de alfa for exatamente igual ao módulo de beta, tá legal? É o que está acontecendo, ó. Módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2, tá? Se isso for verdadeiro, isso te diz que a consequência disso é que o módulo do complexo M, do complexo Z, é igual a módulo de alfa raiz de 2. Como é que é? É isso mesmo. Ó, menos 2 é alfa, o beta é 2. Eles em módulos são iguais, tá? 2, não é isso? Então, o módulo complexo é quem? É módulo de 2, 2, raiz de 2. Sempre, sempre, desde que essa condição aqui seja satisfeita. Sem raciocinar, tá? Outra coisa, se eles forem iguais em módulo, se a parte real, módulo, é igual à parte imaginária, módulo, se isso aqui acontecer, o argumento θ, ele pode ser π sobre 4, se estiver lá no primeiro quadrante, ele pode ser π menos π sobre 4, que é 3π sobre 4, lá no segundo quadrante. Ele pode ser π mais π sobre 4, π mais π sobre 4 é quanto? 5π sobre 4, se ele estiver lá no terceiro quadrante, ou ele pode ser, sabe quem? 2π menos π sobre 4, é 4 vezes 2, 8, 7π sobre 4. Como é que é isso, professor? Assim, ó. Se os dois forem positivos, alfa positivo, beta positivo, tá? Se os dois forem positivos, tá? Isso implica em dizer que o argumento θ, ele é o π sobre 4. São iguais em módulo e os dois são positivos, tá? Agora, se, por exemplo, o alfa for negativo e o beta for positivo, certo? São iguais em módulo, mas o primeiro é negativo e o segundo é positivo, tipo esse caso aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, o argumento aqui, ó, o afixo está lá no segundo quadrante, dá quanto isso? 3π sobre 4. E outro caso, o alfa aqui agora negativo e o beta também negativo. São iguais em módulo, mas os dois são negativos. Por exemplo, se tivesse aqui menos 2 e menos 2 também. Menos 2i, tá bom? Nesse caso aqui, o argumento θ está lá no terceiro quadrante. Seria quem? 5π sobre 4 radianos. Perfeito? E o último caso, quando o alfa é positivo e o beta é negativo. Está no quarto quadrante. Nesse caso, o cara está no quarto quadrante, o compressor no quarto quadrante, então o argumento aqui é quanto? É 7π sobre 4. Então, olhando para cá, eu já sei, o módulo é 2 raiz de 2, né? E outra coisa, eu já sei o seguinte, que o argumento θ é quem? São iguais em módulo, só que a parte é negativa, a parte imaginária é positiva. Então, está no segundo quadrante. Lá no segundo quadrante, o θ vai ser quem? 3π sobre 4. Que lindo, hein? Então, tem o complexo Z, a forma trigonométrica dele quem é? É 2 raiz de 2, cis, cosseno e seno. E que é o argumento? O argumento é 3π sobre 4. Simples assim. Mas ele não está pedindo só isso, está pedindo isso elevado a 6. Então, Z elevado a sexta é igual módulo elevado a sexta vezes cis, cosseno e seno, de quem? De 6 vezes 3π sobre 4. Simples assim. Então, o complexo Z à sexta é igual, queridos, 2 à sexta
E aqui a raiz de 2 a 6. Só que a raiz de 2 a 6 dá quanto, hein? Dá 2 ao cubo. Confere isso? Então, na realidade, tem 2 a 6 e 2 ao cubo. Isso aqui te dá 2 elevado a 9. Vezes cosseno e seno. 6 corta com 4. Te dá 3, 2, 9π sobre 2. 9π sobre 2. Só tem um detalhe. 9π sobre 12 é côngruo a π sobre 12, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 9 é 512, cosseno e seno de π sobre 2. Perfeito? Lembra que cis é um nome carinhoso para cosseno e seno. Então, z a sexta, se eu quiser parar ali, eu paro. Se eu quiser continuar, continua um pouquinho mais. É igual. Pensa comigo. Cosseno do π sobre 2 é quanto, queridos? É 0. Cosseno é 0. E o seno é 1. Seno do π sobre 2 é 1. Então, isso aqui dá 512. E só tem a parte imaginária. Não tem a parte real. A parte real é 0. Pronto. Legal? Agora, eu vou te falar um pouquinho mais. Quando você pega esse complexo Z aí, qualquer um, e ela eleva a sexta potência, você está fazendo esse complexo, pessoal, girar 6 vezes. 6 vezes uma circunferência. Ele vai girar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e vai bater no ponto. Calma, eu vou já te mostrar isso com detalhes. Próximo slide. Vamos lá. Mostrar que se esse número aí, raiz de 3 mais i elevado a 2n, n é inteiro, tá? Ele é real. Mostrei que se esse número aqui é real, então n é múltiplo de 3. Bem, vamos lá. Pessoal, não adianta. Para eu estudar legal números complexos, principalmente quando chega a parte de geometria de números complexos, é importante ter aqui, sabe o quê? O conhecimento prévio de trigonometria e geometria analítica. Não tem como. Eu tenho que saber bastante trigonometria e bastante geometria analítica. Um minutinho só. Ó. Garganta. Mas vamos lá. Mostrar que se esse número complexo aqui, onde n inteiro, ele é real. Tá legal. Já sei que esse número complexo é real. Então tá. Inicialmente, vírgula, note que z igual raiz de 3 mais i. Se a forma é retangular ou algébrica, isso é representado pelo ponto. Quanto é a parte real? Raiz de 3. A parte imaginária é 1. Ótimo. Então, esse número complexo z, ele inicialmente está onde? No primeiro quadrante, perfeito? Primeiro quadrante, legal? Show de bola. Aí eu digo o seguinte, o módulo dele, m, é quanto? É a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza. Isso aqui dentro vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, geometricamente, o ponto que representa esse meio complexo está distante da origem 2 unidades. Perfeito isso? Isso é a distância do ponto que representa esse número complexo até a sua origem, tá? E outra coisa, o argumento desse número complexo. Como é que você pode achar o argumento do número complexo? De várias maneiras. Uma delas é, como é que você pode achar isso aqui? Argumento de z, eu vou chamar de θ. Tá? Argumento de z é θ. Quem é esse argumento? Uma maneira é a seguinte, a tangente do argumento é igual, lembra disso? É a parte imaginária dividido pela parte real. Quanto é que é a parte imaginária, queridos? É 1. Quanto é a parte real? Raiz de 3. Olha que lindo! Isso aqui é a conhecida raiz quadrada de 3 sobre 3. Lembra trigonometria? Qual é o ângulo cuja tangente da raiz de 3 sobre 3? Eu preciso que você decore, querido. É importante você saber isso, coi salteado. Lembra? Tangente de 30, seno de 30 sobre cosseno de 30. Lembra disso? Meio sobre raiz de 3 sobre 2. Vai te dar raiz de 3 sobre 3. Então, esse ângulo aqui, o θ é igual a 30 graus. Ou, se você preferir, ele é igual ao π, 180 graus, dividido por 6. Mesma coisa, radianos. Tá legal? Radianos.
Show de bola? Tá legal. Se isso tudo é verdadeiro, o complexo Z, na sua forma trigonométrica igual. Cadê o módulo? 2. Então é 2 cis. Quanto é o argumento? O argumento é π sobre 6. Legal. Isso te dá que, se eu pegar o complexo Z e elevar a 2n, quanto é que é Z elevado a 2n? É o módulo elevado a 2n, que multiplica cis, de quem, queridos? De 2n, desculpa, 2n vezes π sobre 6. Perfeito? Show de bola. Ou, se você preferir, tá vendo esse 2 elevado a 2n? Isso é a mesma coisa para minha cabeça que 4 elevado a n. Eu usei propriedade de potenciação de cis. 2 e 6 eu vou simplificar. Então, isso aqui é o número inteiro n vezes o π dividido por 3. Legal? Mas ele disse que esse número aqui é real. Se ele é real, a parte imaginária dele tem que ser zero. Certo isso? Então, z elevado a 2n, ele é real se e somente se a parte imaginária de z elevado a 2n for igual a zero. Isso quer dizer, consequência disso, que o seno desse ângulo aqui é zero. Ou seja, seno, lembra que é o seno que está associado à parte imaginária, de n, π sobre 3, isso tem que dar zero. Mas isso é verdadeiro, pessoal, se e somente se esse ângulo aí, ó, n, π sobre 3 for igual a quem? Quando é que o seno de um ângulo é zero? Pessoal, o seno de um ângulo é zero, queridos, quando o ângulo que eu estou trabalhando for quem? K vezes π. Lembra disso ou não? Na realidade, é K vezes 2π. Né? K vezes π. Seno de zero, zero. Seno do π, zero. Seno de 2π, zero. Não é disso? Então, quando for um número inteiro, K vezes o π. Perfeito? Ótimo. O π vai nessa. Corta a π com π. Então, n é igual a 3 vezes K. O K é inteiro. Então, pessoal, para isso ser verdadeiro, o n é 3K. Ou seja, o n tem que ser o quê? Múltiplo de 3. Caixão para a questão. Pronto. Detalhada a resolução. Para esse número complexo aqui ser realmente número real, para ser real, então a parte imaginária dele tem que ser zero. Ou seja, isso está associado ao seno. O seno desse ângulo aqui tem que ser zero. Seno de um ângulo é zero quando o ângulo for do tipo K vezes π. Lembra? Seno do zero é zero, seno de π é zero, seno dos π é zero, então tem que ser K vezes π. E aqui chegamos à conclusão que o n tem que ser 3K. n igual a 3K, então ele é múltiplo de 3. Pronto. Parabéns. Beleza? Próxima questão. Vem comigo. Ei, olha, fizemos uma pesquisa ultimamente, aí eu contratei, Curso Equilátero contratou uma grande empresa de pesquisa aqui no país e chegamos à conclusão que para o aluno dominar matemática como um todo, ele tem que se inscrever nesse canal. Ele tem que assistir todas as aulas, ele tem que tocar esse sininho, tem que compartilhar com o máximo possível de pessoas. Está comprovado, beleza? A nossa estatística, a nossa pesquisa conseguiu comprovar. Então, se você quer aprender números complexos, faça tudo isso. Te inscreve agora no canal, compartilha com todos os seus amigos e manda ver, beleza? Vamos lá. Determine o menor natural n para o qual isso aqui, ó, raiz de 3 mais i elevado a n, seja um imaginário puro de coeficiente positivo. Caraca! Parece ser interessante. Vamos lá? Questão aqui, ó. Vamos resolver isso. Determinar esse número n. Ele diz que esse número n tem que ser um número tal que raiz de 3 mais i elevado a n tem que ser um imaginário puro de coeficiente positivo. Então, são duas condições. Primeira condição, tem que ser imaginário puro. O que significa isso? Que a parte real tem que ser zero. Segunda condição, além disso, o coeficiente dele tem que ser positivo. Então, tá, vamos lá. Então, vamos supor o seguinte, que z é igual a raiz de 3 mais i. Se z é igual a raiz de 3 mais i, vamos lá. Isso aqui é igual ao par ordenado raiz de 3 e 1. Já fizemos, inclusive, essa análise. Daqui eu tiro, então, que o módulo m é igual ao módulo número complexo. É igual, já calculamos na questão anterior. Isso aqui é quanto? 2. E o argumento desse complexo Z aí
vai dar, que é igual θ, argumento do z, que é igual a θ, isso aqui é 30 graus. É 30 graus? É 30 graus, beleza? É 30 graus. Se você quiser, né? Ou isso aqui é quanto? É o π dividido por 6. Perfeito? Show de bola. Então, pessoal, de tudo isso aqui, então o meu z elevado a n é igual. Quem é o módulo dele? É 2. Então é 2 cis de π sobre 6. Isso aqui tudinho elevado a n. Como é que é isso aqui usando potenciação? É 2 elevado a n. Observa bem. 2 elevado a n vezes cosseno de π sobre 6 vezes o número n, mais i vezes seno de π sobre 6 vezes esse número n. Pronto. Aí eu paro para raciocinar. Primeira restrição, tem que ser imaginário puro. Para ser imaginário puro, a parte real desse complexo, a parte real de z elevado a n, tem que ser igual a zero. Outra coisa, o coeficiente tem que ser positivo. Pessoal, vamos lá. Primeiro é o seguinte, para a parte real desse cara ser igual a zero, isso aqui acontece se e somente se a parte real está associada ao cosseno. Então, o cosseno de π sobre 6 vezes o n, isso tem que dar zero. Mas para isso dar zero, pessoal, isso aqui é verdadeiro se e somente se. Esse ângulo aí, ó, o π sobre 6 vezes o n, ele tem que ser quem, pessoal? Quando é que o cosseno de um ângulo é zero? O cosseno de um ângulo é zero quando é quem? π sobre 2, 3π sobre 2, ou seja, ele é zero quando o ângulo que você tem é π sobre 2 mais k vezes π. Perfeito isso? Ótimo. Se eu simplificar todos os π's da vida, você tem então que n sobre 6 é igual a 1 sobre 2 mais 1k. Toda essa equação vezes 6, isso aqui te dá então que o n é igual a 6 vezes 2 vai te dar 3, mais 6 vezes k. Perfeito? Só peraí. Ele disse que também tem que ter coeficiente positivo. Então, na realidade, pessoal, não pode ser π sobre 2 mais kπ. Sabe por quê? Porque π sobre 2 mais kπ pode ser que exista, por exemplo, se você der uma volta na circunferência trigonométrica, então vai ter dois momentos ali que o cosseno vai dar zero. Vai ser zero. Primeiro momento, quando for π sobre 2, aí vai ser cosseno positivo. Aliás, o seno vai ser positivo, vai dar 1. E cosseno do termo sobre 2 embaixo. Aí o cosseno vai ser zero também, mas o seno vai ser negativo. Aí não me interessa isso. Então, não tem que ser de π sobre 2, π sobre 2, de π em π. Tem que ser isso aqui vezes 2, isso aqui, ó. Beleza? Então, é isso aqui vezes 2, ó. Não é de π em π, é de 2π em 2π. Mas isso é verdadeiro, aqui não é mais 6. Aqui é quanto? É 12. 12k. Perfeito? Pô, mas agora, diante disso, eu paro a raciocinar. Qual é o menor valor do n satisfazendo isso? Simples, é só você minimizar o k. Basta fazer o k igual a zero. Então, nesse caso, o n aqui tem que ser quanto? 3. Fazendo k igual a 1, dá quanto isso? 15. K igual a 2 dá quanto isso aqui? 24, 27, assim por diante. Então, o menor valor do n é quando o k é zero. Aí o n é quanto? 3. Simples assim. Perfeito? Mais uma questão? Vamos nessa? Vocês estão aprendendo? Ó. Desculpa, posso estar horrível hoje. Desculpa, peço perdão a vocês. Toda semana nós temos 2 vídeos aqui no grupo, tá? Aqui no canal, tá? Toda semana. Segunda-feira e sexta-feira, tá legal? Segunda-feira, ensino fundamental. Aquelas nossas criancinhas que estão fazendo ensino fundamental, coloca para assistir aula aqui comigo. Aquelas pessoas já estão já passaram da idade de ensino fundamental, mas querem reaprender, ver de novo algumas coisinhas, coloca para assistir aqui comigo. E toda sexta-feira, ensino médio, tá legal? Essa semana agora a gente está terminando o complexo. Próxima semana a gente vai colocar o aviso aí. Próximos assuntos, mas devem ser polinômios. Tá? Os alunos estão escolhendo isso aí. É só você entrar no nosso Instagram e colocar lá. Os assuntos estão querendo. Perfeito? Questão de número 5. Sendo ômega 0 igual a 1 mais i,
uma das raízes quartas do complexo Z, determine as demais. Vamos lá? Vamos lá. Se uma das raízes é 1 mais i, e ele está dizendo que isso aqui é uma das raízes quartas do complexo Z, eu quero achar as demais. Eu vou fazer o seguinte, o grande bizu, sabe o que é? Vou dar uma dica matadora, avassaladora para achar todas as raízes. Imagina o seguinte, eu estou dizendo que isso é uma raiz quarta, né? Então tá. Imagina que eu tenho uma circunferência, legal? Muito, terrivelmente mal desenhada por mim. Legal? Circunferência. Onde o centro da circunferência coincida com o centro do plano de Arcangauss. Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Aqui é o centro, beleza? Da circunferência. Ele coincidiu com a origem do sistema de Arcangauss. Legal? Tá. Agora, olha que interessante. Se eu calcular aqui o módulo de ômega zero, quanto é que é o módulo desse cara? É igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que, professor? Porque olhando para cá, a parte real é 1 e a parte imaginária é 1. Então, isso aqui dá quanto? Raiz quadrada de 2. Então, tenta imaginar o seguinte. Eu tenho uma circunferência onde o raio dela é raiz de 2. O raio dela é raiz de 2. Perfeito? Beleza. Então, daqui para cá vale raiz de 2. Daqui para cá vale raiz de 2. Tá legal? O raio é raiz de 2. Tá legal? E 1 mais i, pessoal, tá no primeiro quadrante. Bem aqui. Tá? Isso aqui é o ômega zero. Show de bola? Então tá. Parte real é positiva, parte imaginária é positiva. Imagina que tá bem aqui o ômega zero, tá legal? Mas como você quer dividir, você quer achar raízes quartas, essa aqui é uma delas, vou fazer o seguinte, vou pensar em quem? Num polígono. Um polígono regular de 4 lados. 4 vértices. Que polígono regular tem 4 lados, 4 vértices? Que polígono regular é esse? É um quadrado. Show de bola, é um quadrado. Então, imagina o seguinte, eu vou pegar uma circunferência e vou desenhar um quadrado dentro dela. Legal? Ora, se uma raiz é ômega zero, a outra raiz, para achar, basta eu girar 90 graus. 90 graus. Ela vai estar bem aqui, ó. Por esse ponto aqui, eu vou traçar uma linha paralela ao eixo reais. Bem aqui. Pronto, acabei de achar ômega 1. Pô, mas se por esse ponto eu tracei uma linha paralela aos eixos reais, isso quer dizer o seguinte, que o ômega 1, a parte imaginária dele é a mesma parte imaginária do ômega 0. É 1i. A parte real dele, como está para a esquerda, é negativa. Então isso aqui é menos 1 mais 1i. Show de bola. Aí eu vou ter aqui, então, o ômega 1, né? Pois é. Agora imagina que eu vou girar ômega 1 aqui para baixo, com calma. Pelo ponto ômega 1 agora, eu vou traçar uma linha paralela ao eixo imaginário. Vai tocar bem aqui nisso? Esse cara aqui, ômega 2. O ômega 2, o que eu fiz para achar o ômega 2? Eu tracei por esse ponto aqui de ômega 1 uma linha paralela ao eixo imaginário. Uau! Isso quer dizer que a parte real dos dois é a mesma. Então, que é 1. A parte real dos dois é a mesma. Só que a parte imaginária é negativa. Então, que é 1 menos i. Espetacular isso. Espetacular. E pelo ponto de ômega 2, eu vou traçar uma linha agora paralela ao eixo real. Meu Deus, estupidamente mal desenhado por mim, horrível. Vamos supor que seja isso. Eu peço perdão a vocês. Que coisa horrível. Tá aqui. Tá? Vamos supor que isso aqui é o ômega 4. Ômega 4. Tá legal? Esse ômega 4, como é que gostou do ômega 4? Pelo ponto ômega 2, ômega 3, desculpa, né? Pelo ponto ômega 2, eu tracei uma linha paralela ao eixo reais. Se isso é verdadeiro, a parte imaginária de ômega 3 é a mesma parte imaginária de ômega 2. Então, é menos i. Parte real, parte imaginária é menos i, porque é a mesma parte. Só que a parte real é positiva, então que é 1. Pronto, pessoal. 1, 2, 3, 4. 4 raízes. Questão para encerrar a aula de hoje. Liquidei. E eu sempre assim que eu faço. Próxima aula eu vou praticar muitos exercícios com você, na boa? Queridos, mais uma questão diretamente pro caixão. Eu conto com vocês na próxima aula, beleza? Abração para todo mundo. Tchau!